Rapaziada, o anime de Dragon Ball Super tem erro pra caramba no anime. Os animes normalmente são lançados da seguinte maneira. Primeiro é lançado o mangá e a partir desse mangá, dependendo do sucesso dele, o anime vai ser feito ou não, né? E normalmente ele é baseado no mangá e tem toda a sua história ali bem atrelada a ele. Claro que uma vez ou outra pode ter alguma alteração, mas essa alteração é muito bem pensada pro anime. Mas, porém, entretanto, todavia, no caso específico de Dragon Ball Super, digamos que ele é uma raridade. Ao contrário de outros animes, tipo esses animes novos aí que estão aparecendo, Dragon Ball já é muito consolidado e é tipo assim, sucesso na certa. Na época lá que foram lançados aqueles 2 filmes de Dragon Ball Super antes do anime, né? Foi tanto sucesso que os caras queriam porque queriam lançar logo o anime e não queriam perder tempo com nada, meu amigo. Então os caras, pra não ter que esperar o mangá sair, que é normalmente o caminho padrão, fizeram logo o seguinte, disse aí, tio Akira, me manda o roteiro que nós vamos botar essa porra aqui pra frente. Então assim foi feito, a Akira fez o roteiro, mas tipo um esboço, né, do que seria Dragon Ball Super. E meu amigo, a Toei tocou, não esperou o mangá ser lançado, algo que raramente acontece e aconteceu. O anime Dragon Ball Super foi lançado primeiro do que o mangá. E como não poderia não ser, teve muito erro, que no mangá o Akira Toriyama corrigiu. E agora aqui a gente vai ver 5 desses erros. Primeiro, Kale, Kefla e Caulifla. A gente sabe que os Saiyajins lá do outro universo que apareceram no Torneio do Poder eram praticamente todo mundo prodígio. Os caras nem sabiam o que era Super Saiyajin e em 2 dias treinando, todo mundo já tava ali Super Saiyajin 2 pelo menos. Pelo que a gente viu, os caras podem ter mais potencial do que os próprios Saiyajins protagonistas do anime. Mas aconteceu um erro bem grotesco no anime envolvendo esses Super Saiyajins, especificamente a Kale e a Caulifla. No Torneio do Poder, a gente vê que a Caulifla atinge o Super Saiyajin 2, mas não consegue enfrentar ali os oponentes mais fortes, tipo o Goku, Super Saiyajin God e por aí vai. Já a Kale, quando atinge o seu poder bestial, que é a imitação ali do Broly, ela quando tá no seu estado descontrolado, fica tão poderosa que aguenta um Kamehameha na cara do Goku Super Saiyajin Blue. Imagina o poder dessa nega. Ela tipo tava assim, não sei se ela tava nível Jirei, mas ela tava tão posista quanto ele, né? Aguentando Kamehameha de Super Saiyajin Blue nos peitos. Mas depois que ela consegue controlar o seu poder bestial e fica com a sua consciência, daí parece que ela faz ficar mais fraca do que quando ela tava sem consciência. Porque quando ela vai novamente tentar enfrentar o Goku, ela não consegue tancar nem o Goku Super Saiyajin God do cabelo vermelho. Então chega um momento em que as duas vão fazer a fusão com os brincos Potara. E segundo as regras da própria fusão dos brincos Potara explicada em Dragon Ball, os 2 membros ali que vão fazer a fusão têm que ter os seus poderes nivelados. Porque caso eles não tenham seus poderes nivelados, o que vai muito provavelmente acontecer é que a fusão não vai ter o poder esperado que deveria ter. E claramente a Caulifla e a Kale tinham poderes assim extremamente desnivelados, sendo que a Caulifla só tinha chegado até Super Saiyajin 2 e a Super Saiyajin lendária lá da Kale era centenas de vezes mais forte. Mas quando elas fazem a fusão no anime, elas ficam extremamente mais fortes do que qualquer uma das duas, superando até mesmo o Goku Blue Kaioken, chegando praticamente ao nível do instinto superior, algo que não faz sentido se fossem cumprir as regras que eles próprios inventaram da fusão Potara. Já no mangá, esse erro é corrigido, pois diferente do anime, inicialmente a gente vê a Caulifla enfrentando Frieza normal, e lá ele diz sim que a Caulifla estava muito mais forte do que o Goku na época que eles se enfrentam lá, quando Goku se transforma a primeira vez em Super Saiyajin. Mas ela não vai muito além dali, e assim que Frieza entra no modo Gold, é peia pra cima da Caulifla. Nesse momento aqui ele já chega dando porradão no Frieza, e o próprio Frieza diz que um soco da Kale no modo base era mais poderoso do que os socos da Caulifla de Super Saiyajin 2. Com pouco tempo, quando o Frieza estava surrando a Caulifla, a Kale entra no seu modo bestial controlado, e aí ela fica tão poderosa que tanca o Frieza Gold, tanca Goku Blue, tanca Vegeta Blue, diferente do anime que ela não conseguia tancar nem o God, né, quando ela tava no nível controlado dela. Então, quando elas fazem a fusão, diferente do anime também que ela ficou super poderosa, no mangá não. O maior feito que ela teve no mangá foi tancar
ou chegar a superar o Gohan místico, que foi demonstrado nem ser tão forte nem quanto o Goku Blue ou o Goku com o Kaioken. Então, devido à regra da fusão Potara, que os dois usuários não podem ter poderes tão desnivelados, a fusão da Kefla no mangá não ficou tão poderosa, sendo a coisa correta a se fazer. Erro 2. Goku e o número 17. No anime, quando os personagens ali estão procurando o pessoal para poder fazer o grupo ali que vai representar o universo 7, a número 18 lembra o Goku do número 17 para poder chamar ele para ver se ele se juntava no grupo, né? Só que o Goku não conhecia o número 17, nunca tinha visto ele. Então ele pede pro Senhor Kaiô para poder explicar onde é que o cara tava para ele ir atrás dele, né, do número 17, e assim acontece. Mas quando Goku vai e quando ele encontra o número 17, no anime ele já reconhece o número 17 do nada, só simplesmente dizendo que ele tinha os olhos parecidos com o da número 18. E o Android 17 fala também que não conhecia o Goku. Mas algum tempo depois, o próprio Android 17 diz que reconheceu o Goku pela voz, mas sem explicação nenhuma para isso, sendo que pouco tempo antes ele já tinha dito que não conhecia o Goku. Já no mangá essa cena é muito melhor explicada, porque da mesma maneira Goku vai em busca do Android 17, mas quando chega lá ele não reconhece o Android. E os caras caem na porrada, ele acha até que o Android 17 é um dos bandidos que tava lá. Goku só reconhece ele porque são pouquíssimas pessoas que conseguiriam enfrentar Goku nas mãozadas, né? E o próprio 17 não reconhece Goku e continua no cacete com ele mesmo depois de Goku tirar a máscara. Sendo que ele só para de enfrentar o Goku e reconhece ele quando o Goku fala, ele escuta a voz do Goku e ele explica por que ele reconheceu por causa da voz. Ele diz que quando ele estava dentro do céu, ele era capaz de ouvir a voz do Goku e sabia que era Goku. Então, por causa disso, ele conseguiu reconhecer a voz. Terceiro erro, Kaioshin e Bills. Na saga de Trunks no futuro, quando ele volta pro passado e diz pra galera lá que a saga de Buu não tinha acontecido porque o próprio Trunks tinha conseguido derrotar Babidi e Dabura lá antes que eles pudessem libertar o Capetinha, existe um furo de roteiro muito grande. Porque nesse momento, Trunks diz que ele é, digamos que ele é instruído pelo Kaioshin, deixando a entender que o Kaioshin, naquela época, estava vivo. Então, se o Kaioshin estava vivo, o Bills também estava vivo. Então meio que a saga Goku Black não faz sentido, já que se o Bills estava vivo, ele teria e deveria ter interferido ali na saga e não podia ter deixado Goku Black e Zamasu fazer aquela bagaceira toda. Não fazia sentido nenhum, porque o Bills tá ali justamente para interferir quando as coisas, essas coisas assim muito estrambólicas que vão tirar o equilíbrio do mundo acontece, e o Bills facilmente conseguiria ter derrotado o Black e o Zamasu. Mas, porém, entretanto, todavia, isso no mangá é facilmente corrigido e explicado quando Trunks fala que na época lá que ele enfrentou e derrotou Babidi e Dabura, o Kaioshin interviu nessa luta, só que ela acaba indo de base. Então, quando o Kaioshin foi de base, o Bills também vai de base. Porque eu não sei se você sabe, mas o Bills só fica vivo se o Kaioshin também estiver vivo. Porque meio que é uma questão de equilíbrio no mundo. E como o Bills é o deus da destruição e o Kaioshin naquele universo é o deus da criação, então se um morre, o outro também necessariamente morre. Quarto erro, Goku e Vegeta. Na saga também de Trunks do futuro, Goku e Vegeta no anime tem que fazer nada mais, nada menos do que 3 viagens no tempo. Na verdade é mais, né? Mas eles têm que ir lá onde Goku Black tava 3 vezes até conseguirem derrotar ele, sendo que não faz sentido essa bagaça. Por quê? Eles vão na primeira vez sem muita ideia do que, por que foram, como foram, assim, sem fazer muitas coisas antecipadamente. Chegam lá, levam uma coça, aí conseguem voltar o passado de novo, né? Aí chega cá, eles encontram o Bills, conseguem derrotar Zamasu no passado e de repente vão de novo pro futuro para verificar se Zamasu realmente estava morto. Mas se eles estavam indo lá verificar se Zamasu estava morto, quer dizer que existia a possibilidade dele estar vivo. Então, como é que eles iam no futuro com a possibilidade dele estar vivo, sem ter treinado, sem ter ficado mais forte, sendo que eles já sabiam que tinham levado uma coça da última vez que foram? Não faz sentido. E é exatamente isso que acontece. Quando ele chega lá, o cara tá vivo. Então eles têm que voltar e depois tem que ir de novo até conseguir fazer isso 3 vezes. Sendo que essa bagaceira toda no mangá é totalmente corrigida. Por quê? Viagem no tempo não é essa festa toda que você imagina, não. É custoso para você conseguir ir no futuro, amigo. Então cada viagem dessa é super preciosa. Para os caras ir a primeira vez, eles já fazem
toda uma investigação pra saber quem é Goku Black, é todo um trelelê. Aí eles vão, depois de muita coisa, eles vão por uma vez. Aí chega lá, leva a coça e volta pro passado. Só que agora, dessa vez, em vez deles voltar de novo pro futuro, que nem eles voltaram da outra vez sem ver nem pra quê, eles treinam. Vegeta treina lá na sala do tempo, Goku aprende o Mafuba, e daí é que os cabas vão voltar. Não é que nem no anime, que os cabas só vão e ficam fazendo viagem assim pro futuro à toa. E o quinto e o pior erro que eu achei aqui do Dragon Ball Super foi o instinto superior. A gente sabe que no anime o instinto superior ficou muito bolado, e a animação, assim, melhorou 50 mil vezes quando foram animar a parte do instinto superior, né? Mas o enredo, como essa transformação aconteceu, foi uma merda no anime. Tipo assim, foi nada mais do que uma desculpa. Quando Goku é totalmente regaçado por Jiren, no final ele faz lá, última tentativa padrão dele de soltar a Genkidama, meta a Genkidama no Jiren, o Jiren bota ela de volta, e a desculpa é que o Goku absorveu a energia da Genkidama e desenvolveu o instinto superior. Só que isso não faz sentido, porque depois é explicado, pelo menos no mangá, né? Não sei o que é que eles vão inventar no anime. Deve seguir aí. Que o instinto superior meio que não é uma transformação. Então o Goku não se transformou. O instinto superior é como se fosse um nível que só os artistas marciais mais habilidosos do mundo conseguem atingir. Então não tem a ver com a transformação, e sim com as habilidades de artes marciais daquele ser ali. E no mangá essa transformação é muito, mas muito melhor explicada. E tem tudo a ver com a explicação posterior do que seria o instinto superior. Que ela acontece da seguinte maneira: Goku tá sendo totalmente regaçado por Jiren, até que chega um momento que ele solta aquele Goku, a transformação Blue com o Kaioken. O Jiren até reconhece essa transformação, diz que ela realmente é poderosa, mas ali era simplesmente um poder bruto, e como o Goku não estava acostumado com aquele poder, meio que não servia de nada, ele não ia conseguir acompanhar o próprio Jiren, né? Então, vendo essa situação, o Mestre Kami aparece e fala com Goku. Então Goku disse que o poder dele não conseguia se comparar com o Jiren, e ele precisava de mais poder para conseguir enfrentar o Jiren. E o Mestre Kami dá só uma lapada na cara do Goku, figurativamente, dizendo que se o Goku pensa que somente a força vai fazer com que ele derrote os inimigos, ele continua sendo o mesmo menino ingênuo que ele conheceu lá quando ele era pivetinho. Então o Mestre Kami explica que eles treinam artes marciais não para ficar mais poderosos e para derrotar os inimigos, e sim para melhorar a si mesmos. Ele praticamente diz que o Goku tava muito bitolado em questão de poder e batalhas e não sei o que, e esqueceu do mais básico, dos preceitos fundamentais da arte marcial que ele aprendeu desde quando ele era menino. Então finalmente ele manda Goku se lembrar de todos os ensinamentos de todos os mestres que ele teve durante toda a sua vida: Mestre Popo, Senhor Kaiô, Caim, o gatinho lá. Então Goku se lembra de todos, até mesmo do Whis, que é um dos últimos lá, que fala que o corpo do Goku tem que se mover sozinho. E antes que Goku pudesse realmente assimilar tudo que foi ensinado e relembrar de todos os seus ensinamentos fundamentais ali de artes marciais, o Mestre Kami dá, digamos que, uma aula ao vivo de como um verdadeiro artista marcial deve se portar frente a um inimigo. Claramente Jiren era centenas, milhares, quadrilhares de vezes mais poderoso do que o Mestre Kami. Mas, porém, entretanto, todavia, Mestre Kami é um mestre e, digamos que, quase com um nível de instinto superior. E ele parte para enfrentar o Jiren, conseguindo desviar de golpes do monstruoso, surpreendendo assim todo mundo do que tava lá, né? E então, finalmente, o Mestre Kami é derrubado da arena. Mas seu sacrifício não foi em vão. E depois que isso acontece, Jiren pergunta a Goku se ele ainda tinha um professor, e talvez seja por isso que ele não consegue ficar tão forte quanto ele. Que ele ainda é um moleque aprendendo. E daquela maneira ele nunca vai conseguir chegar na perfeição do poder. E aí Goku explica pra ele que ele não quer chegar na perfeição, porque ele sempre quer atingir novos desafios e novos patamares. Então aí, relembrando de tudo que aprendeu, Goku finalmente atinge o estágio, o nível de artista marcial do instinto superior. Tendo tido assim um desenvolvimento 100 mil vezes, 4 mil bilhões de vezes melhor do que no anime, que foi só uma Genkidama que despertou Goku. Mas me diz aí, o que é que você achou dessas inconformidades aí com o mangá, desses erros do anime? Tem mais algum que eu não citei aqui? Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Valeu, galera!